o meu avô materno veio da Síria, meu bisavô materno italiano, meu avô paterno veio da Itália, italiano, e meu avô e minha avó paterna espanhola. Então ficou enraizada na nossa cultura familiar tanto a origem italiana como a origem síria. E meu avô era beduíno, né? E ele veio muito jovem para o Brasil e era mascate. Mascate que na época do café ele vendia armarinhos, que é tecido, linha, agulha, nas colônias de café. Foi quando ele conheceu a minha avó materna, e aí começou a nossa família. E no futuro ele chegou a ter lojas de secos e molhados nas cidades que eram onde tinha grande plantação de café. Aí nós acabamos mudando para Bauru quando tinha 7 anos. E minha mãe ela faleceu, né? Era professora do Estado. Então nós tivemos uma educação baseada fortemente na educação, que a escola sendo o principal pilar familiar. E foi isso um dos motivos de ter montado a BDA, porque através da educação você consegue mudar o contexto da sociedade como um todo. Então a gente utilizou o esporte como uma ferramenta para atrair as crianças, mas pensando basicamente no ambiente onde que elas pudessem crescer dando o seu melhor. E utilizando 3 pilares: comprometimento, educação e responsabilidade. Minha mãe era professora e meu pai era viajante, né? Então, na época ele trabalhou em algumas empresas, na antiga Anderson Clayton, até ele montar o seu próprio comércio, que era uma distribuidora de gás e uma loja de fogão, geladeira, aquelas coisas todas no começo. Mas sempre foi viajante, minha mãe sempre professora. Dentro dessa explicação do que é meu pai e minha mãe, meu pai sempre viajava, como era viajante, né? E minha mãe era professora, e naquela época, na nossa infância, ela dava aula no sítio. Então a gente via minha mãe só de noite e meu pai a cada 15 dias. Então, sendo meu irmão mais velho, teve uma grande influência como educador, como sendo a pessoa que cuidava da casa, literalmente. Então ele foi uma grande influência para nós todos, tanto para mim como para minha irmã. E ele sempre foi muito sério, desde pequeno, muito sério, muito sério. Já nasceu adulto, já praticamente. Primeiro que meu irmão mais velho, ele optou por engenharia. E minha mãe, como era professora, ela sempre embuiou a gente tinha que fazer uma faculdade boa, onde você pudesse ter um diploma que você pudesse usar e ter uma vida boa. E meu irmão entrou em engenharia, eu, na sequência dele como exemplo, eu também fiz engenharia. E também, obviamente, como eu gostava muito de exatas, era na época que eu entrei na faculdade, você não tinha tantas opções. Exatas, ou era economia, ou era engenharia. Então, entre uma e outra, nós optamos pela engenharia. Eu sempre gostei muito de matemática. E até hoje eu gosto muito de matemática. Então, todos os professores de matemática sempre foram muito importantes. E gostava muito de ler, e gosto muito de ler até hoje. Então, eu vivia, era muito bom aluno, sempre fomos, né, porque a gente tinha uma origem muito simples, né? Professor do Estado ganha pouco e viajante também ganha pouco. Então, o nosso foco, a nossa criação aqui tinha que ser bons alunos, para que assim a gente pudesse entrar numa faculdade pública e ter um bom diploma e começar a vida. E assim aconteceu. Tanto eu e meu irmão fizemos engenharia na USP, e quando nós terminamos, nós montamos a nossa empresa, sem trabalhar em nenhuma outra empresa qualquer. Começamos tudo do nada. E por competência, sorte, bênção de Deus, nós colhemos muitos frutos. E quando chegou em 2010, chegou a hora da gente retornar tudo aquilo que nós recebemos em prol da sociedade. E dar oportunidade para as crianças que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Que elas tenham um lugar onde elas se sentissem bem e pudessem exercer o seu melhor. Ter uma autoafirmação melhor, ter uma boa estima e pudessem estudar, além de fazer o esporte, com bons ensinamentos, com bons princípios, que é o que a gente mais preza. Eu não lembro o nome dele, eu sou muito ruim de nome, mas é meu professor de cálculo 2.
Inclusive me incentivou a fazer alguns exercícios russos, é claro que traduzido para o espanhol, né? Então eu passava vários dias da minha noite fazendo exercícios de matemática avançada e sempre gostei bastante. Então esse é o professor que mais me marcou, que era a matéria que eu mais sempre gostei muito, matemática pura mesmo. Tanto eu como meu irmão, a gente sempre quis devolver, como eu falei antes, para a sociedade tudo aquilo que nós tivemos a benesse e a bênção de Deus em receber. Só que a gente fazia muita doação e a gente sentia que a nossa maneira de doar não era aproveitada da maneira que a gente queria, de acordo com o nosso desejo. Então surgiu a ideia de montar o Projeto Futuro, que hoje é a BDA. Aí nós começamos num clube que era um clube social, de alta elite, que ele foi vendido e assumiu uma empresa de cobrança. E a parte da piscina eles não usavam. Então nós começamos a usar, começou com 30, 40, 50, 70 crianças, e nós criamos um ambiente muito gostoso. Aí não parou de crescer. Aí nós fomos assumindo outras piscinas, outras associações, construímos a própria arena da BDA. Então o número começou com 70 crianças, hoje são 7.500 crianças. São 6.000 crianças em Bauru e 1.500 crianças no Rio de Janeiro, no Júlio de Lamar. O Júlio de Lamar nós fomos com o adolescente Zuíque, que é meu amigo, e ele foi no Rio. O Júlio de Lamar estava abandonado, que é onde tinha sido o Pan-Americano. E quando nós chegamos lá, tinha ninho de urubu, ninho de rato, tinha colchão na piscina, pia, estava sem afiação, resumindo, estava destruído. Aí nós fomos lá, lavamos, passamos, arrumamos, fizemos um convênio com o Estado, onde o Estado nos permite que a gente utilize, e a gente atende gratuitamente todas as crianças das regiões, limitada a 1.500 crianças, que é a capacidade que a piscina tem. Hoje é o único equipamento do Estado que é plenamente utilizado, totalmente gratuito, atendendo as crianças mais carentes do Rio de Janeiro, que é o nosso foco, dar oportunidade para quem não teve. Porque nós aprendemos com o tempo que o maior problema hoje das nossas crianças, elas pararam de sonhar, elas não acreditam mais em nada. Então quando você traz ela para dentro e você resgata essa oportunidade dela ter um sonho e conseguir realizar esse sonho, elas ficam com uma autoestima muito melhor, elas se sentem capazes de conquistar tudo aquilo que elas querem. E elas conseguem almejar e conquistar uma vida melhor para ela e para todos no seu contorno. Esse é o maior foco da BDA. A gente usa o esporte como uma ferramenta, a gente adora o esporte competitivo, mas principalmente é uma ferramenta para trazer a criança para dentro, onde ela tem pleno conhecimento de si mesmo e aprende que ela pode ter suas conquistas totais, que ela pode se formar, que ela pode ser um bom filho, pode ser uma boa filha, pode ser uma boa esposa, um bom marido, pode construir uma família com todos os princípios de comprometimento, de honestidade, de decência, que é tudo que a gente almeja. Com exemplo, com educação, tem muita cobrança, a gente cobra com muita rigidez, mas ao mesmo tempo nós damos o melhor de nós para todos. Então, todas as nossas piscinas são climatizadas, todas são limpas, arrumadas. Então, a gente tem um grupo que dá todo o apoio para as crianças. Nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeuta, nós temos médica, nós temos aula de reforço escolar, nós temos grupo de leitura, nós temos professor de inglês, onde fica integralmente, nós temos um grupo de dentista. Então a criança nossa não fica doente, se fica, a gente cuida, a gente assessora, a gente medica, não só reativamente, mas principalmente antevendo, com profilaxia, os problemas que possam vir, cuidando da saúde mental e física de cada criança. Então nós temos crianças que não têm pai, que não têm mãe, crianças que têm pai preso, crianças que não conhecem a mãe. Esse é o nosso mundo real, que é o mundo real do Brasil. E essas crianças são absurdamente maravilhosas. E elas têm uma capacidade muito grande de se tornar aquilo que eles querem. Nós temos um sistema de bolsa de estudo, onde nós damos bolsa para 100 crianças, do ensino médio e faculdade. Então nós temos crianças hoje que fazem engenharia civil, engenharia elétrica, fazem gastronomia, ciências aeronáuticas, fazem contabilidade, fisioterapia, nutrição, direito, medicina e assim vai. Então cada um sente que pode ter sonhos diferentes, pensamentos diferentes e que são todos realizáveis. E isso você muda a criança, quando você muda a criança, ela muda a família
o seio da própria família dela, e mudando a família, ela muda o contorno total dela. Tanto que de 2014 até hoje, nós reduzimos a criminalidade infantil em Bauru. É claro que não foi só por causa da BDA, por causa de todas as outras associações, da polícia e dos órgãos públicos envolvidos, onde nós temos uma redução de 50% da criminalidade infantil. Então hoje você não encontra criança em sinaleiro pedindo esmola em Bauru, é raríssimo. Você tem um índice de violência muito baixo em Bauru. Então você tem várias conquistas quando você insere no problema que você tem na sua comunidade e tenta dar o seu melhor para mudar cada pedacinho, cada tijolinho que você conhece. Você mudando um pequeno pedaço, você muda um grande pedaço. Nós começamos com o polo porque eu joguei polo aquático quando jovem. E é um esporte extremamente difícil. Então, se você não estiver bem treinado, você não consegue jogar. Que é o que o mundo é. Se você não estiver preparado, você não consegue enfrentar as dificuldades. Então, foi a maneira de incluir nas crianças que a vida não é fácil, precisa de sacrifício, mas os sacrifícios valem a pena. Então, o polo é um pouco diferente do futebol. Futebol dá para você bater uma bolinha, ir no campo no final de semana. Polo não dá. Se você não estiver treinado, você não consegue jogar. Você não consegue nadar, porque a piscina não dá pé, são 2,5 metros, 2 metros. Então você precisa estar muito bem preparado. Então não dá para enganar. Como você não engana a vida e não engana a si mesmo. Eu falo muito para as crianças, você nunca minta para você mesmo. Se você for verdadeiro com você mesmo, você não vai mentir nunca para ninguém. Quando nós começamos o projeto, começamos com o polo aquático, que foi o primeiro esporte, e aberto a todos, meninos e meninas, e era um misto. Aí depois, com o crescimento, nós fomos separando em meninos, turma de meninas e turma de meninos. Como eram crianças de 11, 12, 10, 9 anos, não tinha problema você fazer isso. Aí eles foram crescendo e foram separando. Aí primeiro veio o polo aquático, depois veio a natação, natação PCD, o atletismo PCD e a musicalização, que nós temos hoje uma orquestra filarmônica, que é muito legal. São as crianças que não têm uma aptidão esportiva, mas têm aptidões intrínsecas a qualquer outra coisa. E elas são tão fantásticas quanto, ou melhor, ou pior, não importa. Tanto que na BDA, hoje se fala muito em racismo, né? Racismo é quando você enxerga. Se você enxerga o preto, o branco, o amarelo, é seu problema. Se você não enxerga a cor, você enxerga só dentro das crianças, não há racismo, não há preconceito. Você não quer saber de onde ela veio, se ela veio da favela, se ela veio do ambiente rico, se tem pai preto, pai branco. Você só enxerga dentro dela. A sua capacidade que ela tem de conquistar algo melhor para ela mesma. Então a gente acaba vendo só estereótipos, né? Só cores, só nomes, só situações. E a gente esquece de enxergar dentro de cada criança. Quando você começa a enxergar, você não enxerga mais nada a não ser um ser que tem um potencial fantástico e maravilhoso de ter resultado. A personalidade que a gente espera, eu acredito que a gente consegue imbuir. Humildade, persistência e fé. É o lema da BDA. Humildade para você saber sempre que você é nada, que você tem que melhorar muito sempre. Não ser arrogante, não ser prepotente, não ser vaidoso. Você tem que ser humilde, escutar que você não é melhor que ninguém. Persistir, poder conquistar tudo aquilo que você sonha. E ter fé em você mesmo e todos os seus amigos e seus familiares. É isso o lema da BDA. Persistência, humildade, persistência e fé. Depende da ordem, né? Se a gente está ganhando, é fé, persistência e humildade. Se está perdendo de monte, é humildade, persistência e fé. Depende da hora. Mas basicamente isso que a gente tenta imbuir, a gente está conseguindo. Está conseguindo. Acredito em Deus. Quando a BDA começou a crescer muito, nós ficamos sem piscina para treinar, sem locais para treinamento. Aí veio a ideia de construir a arena. Aí nós contratamos uma arquiteta que conhece a nossa história de vida, que tem uma comunhão, que chama Artemis, uma comunhão de tudo que a gente queria, e solicitamos para ela fazer um projeto dentro do nosso pensamento. O que é o projeto? Aberto para todos, sem tranca, sem porta, sem cadeado, sem nada, onde a criança, como se estivesse numa praça pública,
sentindo que aquilo é dela, como você conheceu a arena, ampla, aberta, sem grade, sem porta, livre acesso para todos, qualquer pessoa que chegar. Então nós temos a parte de cima, onde ficam os pais e as mães, vão lá, ficam batendo papo enquanto os filhos treinam, porque eles, não é permitida a entrada deles nas piscinas para não atrapalhar o treinamento e a evolução das crianças. Trocam ideias, comungam, fazem planos, sonham. Se os pais sonham, se as crianças sonham, todos os sonhos eles realizam. Aí, quando nós fizemos o projeto, ficou enorme. Falei, nossa, vai ser custoso. Mas fomos devagarzinho, fizemos a primeira piscina, fizemos a segunda piscina, e depois a parte de cima, onde tem academia, tem a sala de troféu, tem as salas de aula, tem a sala de descanso. Então a gente sempre pensa na criança. Ah, por que um monte de coisa? Para as crianças poderem descansar, para elas terem um momento de relaxamento. Porque tem sala de aula? Para elas se prepararem, para elas serem melhores. Aí depois, com o tempo, nós montamos um grupo de leitura. Aí o pessoal fala, pô, o grupo de leitura, a criança gosta de ler? A criança ama ler. Você só precisa incentivar. Se você não mostrar o caminho, ele não vai ler. Então hoje eu tenho algumas crianças que leem Dostoiévski, que adoram Clarice Lispector, que adoram Gabriel Garcia Marques. Pô, nossa, tudo isso? Foi tudo isso. É só mostrar o caminho. Então hoje as crianças, quando leem livro, elas sentem que estão olhando um quadro. Que os escritores pintam os sonhos. Então quem sonha, por que as crianças nossas leem menos hoje? Porque elas perderam os sonhos. Ler é sonhar. Como as crianças não têm sonho, não leem mais. E se não leem, não tem sonho. O que começou primeiro? Falha nossa, como pessoas mais velhas, que deixaram de imbuir isso no coração das nossas crianças. E quando você lê, você melhora seu vocabulário, você melhora a sua inteligência, você melhora o seu relacionamento, você se sente capaz de discutir e ver que toda a história tem vários lados, então você deixa de ser prepotente, você começa a acreditar que tudo aquilo que você sabe não é fundamental. Tem outras pessoas que têm outras ideias diferentes, que podem ser melhores que as suas. Sua arrogância vai embora, a sua raiva vai embora, você fica mais sábio, mais aberto, você sabe discutir de uma maneira ponderada, você sabe se inserir em qualquer ambiente social que você penetra, você consegue ser o melhor aluno, você aprende a ter disciplina de aprendizado, de concentração. Tudo é um começo, a gente precisa começar tudo de novo, nós esquecemos isso. E no Brasil é um dos raros países do mundo onde tinha uma excelente educação e nós destruímos ela. Precisamos recomeçar de novo. Como eu disse, a BDA é aberta a todos. Não importa se é rico, pobre, meio rico, branco, preto, azul, amarelo. Para gente não tem distinção nem social, nem de cor, nem de raça, nem de religião, nem de nada. A criança vai lá com a mãe, leva a matrícula na escola, o boletim e entra na fila. Aí tem os testes. Infelizmente, a gente tem muita criança na fila. Antes da pandemia, nós estávamos com praticamente quase 700 crianças na fila só em Bauru. Porque não tem espaço. Não tem espaço. E as piscinas todas lotadas. Nós temos 2 piscinas na arena, nós temos a Hípica 3, Multicobra 4, BTC de Campo 5 e a DPM 6 piscinas. Aí nós temos o Campo do Oriente, que é atletismo, 7. Temos a IT, que é uma parceira da nossa faculdade com a música, 8. Usamos de vez em quando o Milagrão, que está em reforma agora da Prefeitura Municipal. Seriam 900, mais o Rio de Janeiro e Júlio da Gamari, 10. E mesmo assim, a fila nossa é enorme. Isso mostra uma carência de lugares para as crianças se desenvolverem. Muito grande. Muito grande. Quando você tenta melhorar em todos os aspectos, você tem que entender e enxergar o limite de cada criança. E o atleta tem seu limite. Por que nós trouxemos a Unesp? Para saber se nós estávamos sendo adequados e responsáveis no nosso treinamento. Estamos dando treino de mais, treino de menos. Então nós trouxemos os fisiologistas, os professores de educação física, os doutores de educação física na Unesp, para sentar com a gente e fazer uma análise de tudo que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo o caminho certo, se nós estamos sobrecarga, se nós estamos dando overtraining, se nós estamos pegando pesado demais com as crianças, porque as crianças têm um limite. E você romper esse limite não é bom. A criança vai fazer aquilo que você pedir para ela. Porque ela está comprometida, ela está inserida no contexto, ela quer dar o seu melhor.
mas você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pede. Se você pedir demais, não é bom. Você não consegue bons resultados. Então, esse trabalho foi fundamental e continua esse trabalho com a gente essa parceria ainda em funcionamento e vai continuar muito tempo, para dar um norte, se nós estamos sendo adequados no nível de treino que a gente tem. Isso foi um tópico da reunião que a gente faz anual com todos os profissionais, que nós comentamos, a gente não tem, as crianças não têm mais quantidade de treino a treinar mais. Nós temos que ser melhor no treino que nós temos que ser mais eficiente. Não adianta você dar 6 horas de treino, 10 horas de treino. Você vai estar quebrando a criança, ela vai ter contusão, ela vai ficar fatigada mentalmente, fisicamente. Você não vai ter resultado nenhum. Ela vai perder o amor para o esporte, vai perder o gosto, vai perder a alegria. Então você tem que ser eficiente naquilo que você faz. Esse foi o principal fator de ter trazido o grupo da Unesp para atuar junto com a gente nessa análise. E foi muito importante. Hoje a gente sabe, hoje a gente tem muito que aprender ainda, mas a gente sabe até onde a gente pode chegar. A gente sabe que se você tiver um treino inadequado, a criança vai demorar 6 meses para se recuperar. 6 meses mesmo. Se você tem um período de sobrecarga muito grande, é 6 meses para se recuperar. Aí você perde quase o seu ano inteiro de treinamento. E o pior, ela perde a alegria. E sem alegria você não tem nada. Não adianta você ter disciplina, não adianta você ter estrutura, se a criança não está feliz. Ela não vai dar o melhor de si. É claro, quando você traz uma criança que é crua, a evolução técnica dela é muito grande e muito rápida. Aí você consegue um resultado muito rápido e muito bom. Mas nós chegamos num ponto onde nós percebemos que não adianta você só trabalhar a técnica esportiva. Você tem que trabalhar o contexto da criança como um todo. Ela tem que estar bem com ela mesma, ela tem que estar bem alimentada, ela tem que estar indo bem na escola, ela tem que estar bem no ambiente familiar, bem no ambiente escolar, bem dentro da piscina, ou no campo de atletismo, ou na música. Se ela está bem com ela mesma e todos os aspectos conjurando a favor, ela vai ter uma evolução técnica muito melhor. Não é à toa que tem mente sana e corpo sano. A criança tem que ser inteligente, todas são, mas a inteligência dela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser explorada, ela tem que ser exercitada igual um atleta. Se você não exercitar a inteligência da criança, ela vai ficar limitada. Se você não exercita o físico, ela vai ficar limitada. Então não adianta nada você trabalhar a parte física, a parte técnica, se você não trabalhar principalmente a parte educacional e a parte social, a parte associativa dela, de se socializar. Então nós temos um grupo de psicólogos que nos ajuda bastante. Hoje, nós temos a criança na BDA começa com 5 anos. Então nós temos 2 piscinas só para criança de base. Aí elas vão evoluindo, vão mudando de piscina gradativamente, até chegar na arena. Então ela passa por vários treinadores, por várias pessoas. Então ela conhece o contexto como um todo e sempre priorizando. A criança, para entrar na BDA, ela obrigatoriamente tem que estar matriculada na escola, tem que ser um bom aluno, tem que cumprir as suas atividades curriculares na escola muito bem cumpridas, tem que ter um comportamento adequado dentro do seu seio familiar. Poxa, Cláudia, até nisso você se envolve? A gente se envolve sim. Quando a mãe tem algum problema com o filho, ela vem até a assistente social, ela comenta do comportamento do filho, a gente interage, a gente se envolve, a gente passa com uma psicóloga se é assim o necessário. Então a gente tem um fechamento global, porque não adianta nada você só trabalhar a parte técnica se a criança não evoluir como um todo. Porque o esporte acaba. O esporte tem prazo de validade. Agora, os ensinamentos que o esporte te traz, se eles são completos, você leva para a vida toda. Então não é correto você ensinar a criança a ser só um atleta. O melhor atleta é esquecer tudo aquilo que é fundamental na formação dela. Porque o esporte vai acabar. A vida dela vai continuar. O esporte é curto. Não tem sentido fazer essa diferenciação. Ah, só quero o atleta. Não existe isso. Por isso você vê muitos atletas que surtam, que têm um comportamento fora do campo, fora da quadra, totalmente absurdo, porque ele não teve uma educação, não foi preparado para isso, ninguém pensou nisso, ninguém norteou esse caminho, que não bastava ele só ser um excelente jogador, um excelente músico, que tem muitas outras coisas envolvendo a vida dele. Em termos no polo feminino, como no atletismo, a gente pode dizer que tem uma das maiores bases do Brasil
Em específico ao polo, com certeza uma das bases da América Latina, com certeza absoluta maior. Nós temos muita menina treinando em excelente nível. O grande problema nosso que a gente tem, a equipe adulta é formada por jogadores muito jovens, porque depois que elas se formam, é quebrado o vínculo com a BDA. Terminou a faculdade, eles não ficam mais na BDA. Por que esse rigor? Porque senão eles demoram demais para se inserir no mercado de trabalho. Aí a criança se forma com 21, 22 anos, fica mais 3, 4 anos na BDA, ela vai para o mercado de trabalho muito longe depois da formatura. Fica mais difícil dela se inserir. E para a criança ficar na BDA é muito confortável, porque ela tem tudo, brincadeira, tal. Então esse desmame é chato, é triste, mas é fundamental. Então hoje as crianças já sabem. Se formou, 21, 22, tchau. Não treina. Quer ir lá brincar de sábado? Ok. Treinamento não tem mais. Eles têm que trabalhar, eles têm que retornar para a família dele tudo aquilo que eles receberam. Ele tem que se formar, ser um bom trabalhador, ser um bom empresário, qualquer atividade que seja, e trazer para a família dele um melhor conforto, uma melhor vida. Por isso que a gente desliga e corta o cordão umbilical das crianças quando eles se formam. Falei assim, mas nem todas as crianças se formam. Correto, mas a gente faz parceria, nós temos parcerias com o SESI e o SENAI, onde eles vão com os cursos profissionalizantes, torneiro mecânico, confeiteiro, nossa, tem um monte, mecânico, eletricista, azulejista, onde eles também vão ter profissão que eles possam crescer e ser inseridos no mercado de trabalho. Fizemos uma parceria com uma empresa de Bauru muito legal, onde as crianças nossas tem aulas de informática, não informática para aprender a mexer no computador, mas para ser profissional mesmo, ser profissional de game, ou ser programador, para trabalhar nessa empresa que é um mercado hoje muito carente. Então tudo isso a gente tenta inserir, tenta melhorar a situação dela. Aí fala assim, Cláudio, você fala muitas vezes muito mais dos sonhos de conquistas sociais, educacionais do que esporte. Então você acha que o esporte não é tão importante? Eu falei, é importante, mas ele é uma ferramenta. O mais importante é a criança ter que estar completa em todo o seu ser. Não adianta nada ele ser um baita esportista se ele não está completo, socialmente, educacionalmente. Ele vai ter problema no futuro. Ele não vai se inserir na sociedade, ele vai ter problema de emprego, ele não vai conseguir ter uma vida melhor. Então o que adianta todo esse sonho que nós vendemos, que nós inserimos, se depois a gente entrega um pesadelo? Então nós temos que vender o sonho sim, e entregar o sonho também. Toda associação que começa do novo sempre tem problemas. Sempre tem problemas. É igual uma criança que começa. Ela tem que aprender a andar, aprender a correr, aprender a saltar. É o que está acontecendo com a PAB e com todas as associações esportivas no Brasil e no mundo. Eu acho que a PAB hoje tem um grande amadurecimento e ela tem capacidade de ser o timão do polo aquático total. Como já vem sendo e como está sendo, e eu tenho certeza que cada dia vai melhorar. Que as pessoas que estão gerindo e as que vão vir e as que virão serão cada vez melhores, cada vez mais sábias, cada vez mais amadurecidas e vão cada dia melhorar um degrauzinho. E ela tem uma obrigação muito grande com o polo. Só que nós temos que se voltar não só para as instituições que hoje que fazem parte da PAB. E isso é um pensamento que todos têm. Ela tem que ser mais aberta e ela tem que se inserir nas comunidades que não são acessíveis. Esse é o futuro do polo aquático. Esse é o futuro do polo aquático. Nós temos em São Paulo 10, 15, 20, 30, não sei quantas piscinas abandonadas. Essas piscinas têm que ser ocupadas. Elas têm que ser inseridas no contexto. Hoje a PAB se tornou hábil para ter financiamento por lei de incentivo fiscal, um novo certificado junto à Secretaria Nacional do Esporte. Com isso, com certeza terão verbas. Ela pode inserir e formar projetos sociais, competitivos, porque o projeto social que não tem competitividade também tem prazo de validade, porque as crianças se cansam. Vai lá, aprende a nadar e vai embora. A criança gosta de competitividade, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter sonhos, ela tem que competir, tem que almejar viajar, ir para um campeonato, disputar. Não importa se ganha ou não. Não é importante ganhar a consequência do trabalho que você faz. Na BDA a gente não cobra resultado. A única coisa que a gente cobra é que as crianças sejam comprometidas. Treinem. Não faltem no treino, dê o melhor de si mesmo. Se vai ganhar o jogo ou não, isso não é problema, é consequência. Nós temos que aprender a enxergar isso.
Não adianta você fazer um trabalho péssimo de base e querer ganhar uma medalha no final do ano. Não adianta você não ter uma base e querer uma medalha olímpica. E se o Brasil fizer um trabalho de base no polo aquático, 3 ciclos olímpicos, a gente chega competitivo, principalmente no feminino. Com certeza a gente chega para disputar entre os 4. Nossas crianças são grandes, são fortes, são hábeis, têm habilidade, têm o que os outros não têm. Nós temos uma miscigenação no Brasil que não existe no mundo. Estão uma capacidade de resiliência, de adaptabilidade monstruosa. Mas tem que começar cedo, tem que começar quando criança, tem que desenvolver capacidade motora, capacidade cognitiva. Aí funciona. Senão não vai funcionar. Não adianta pegar um atleta de 15 anos e vai ser um atleta olímpico. Não adianta. Não vai ser. Ele não vai ser capaz. Porque ele não teve a base adequada. A gente não pode cobrar dos atletas aquilo que eles não podem dar. Vai depender muito do nosso colegiado maior do polo aquático hoje, que é a PAB. Vai depender muito da PAB. Ela agora, com acessibilidade, as verbas que tem acessibilidade, os incentivos fiscais, estaduais, federais, espero que tenha, como ela tem uma penetração muito grande em várias indústrias, várias empresas, muito mais que a BDA, porque tem pessoas lá que são grandes empresários, que adoram polo, etc e tal, eles vão ter como contribuir de uma maneira sem onerar a própria empresa dele, pela lei de incentivo fiscal federal ou que seja estadual. Com isso, a gente tenta, sonha em massificar. Massificando, nós temos que, logo, com brevidade, se unir e montar nossas relações permanentes de polo aquático. Se a gente fizer isso de uma maneira muito bem montadinha, em 3 ciclos olímpicos, ou seja, 10, 12 anos, nós vamos ter equipes extremamente competitivas, principalmente no feminino, que é muito mais fácil de a gente chegar com competitividade. A gente consegue sim. É só todo mundo se unir por um objetivo maior. E hoje a gente acredita, eu tenho certeza que nós estamos maduros para isso. Nós estamos maduros. Todo mundo tem consciência hoje, não sei se a BDA foi a primeira a fazer um projeto social de alta magnitude, eu acredito que sim, talvez não. Outros já tentaram, mas de uma maneira menor ou não, mas com qualidade e com boa motivação e com nobilidade. Mas eu acho que a BDA ela instituiu que é possível fazer. E é possível fazer bem feito. Se isso for propagado, nós vamos ter várias equipes, se Deus quiser, muito melhores que nós, muito mais sábias, muito mais maduras, aprendendo com nossos erros, e assim ter um polo aquático massificado. Que é um esporte muito gostoso de assistir, ele é inebriante, porque nem toda vez o melhor time ganha. É um goleiro que não está no momento ruim, é uma bola que entra, uma bola que sai, ele é emocionante. Tem vários gols, é um jogo de contato, é um jogo viril, um jogo forte, um jogo ético. Tem o contato, mas é o contato do jogo, é legal demais. Isso para quem torce é legal. Eu acho que dá para ser um baita esporte no Brasil, dá para ser um baita esporte. Vai depender de a gente montar estruturas de gerenciamento, como está sendo montado agora, como está amadurecendo a PAB. Eu tenho certeza que a PAB vai ser uma grande mudança no polo aquático nacional. Eu tenho certeza que ela vai mudar e massificar o esporte. Só depende da gente ajudar também. Não adianta só cobrar eles e ninguém fazer nada, porque aí não consegue ir para lugar nenhum. Se todo mundo ajudar, todo mundo somar, todo mundo encampar um projeto social ali e lá, dentro do conceito que eu falei anteriormente, nós vamos ter esse resultado sim. Em relação ao calendário e organização do polo, eu não me envolvo muito. A minha maior preocupação mesmo é com o ambiente que eu tenho que fazer. Eu me preocupo muito mais com meus deveres do que com minhas obrigações. Então todo dia eu acordo de manhã pensando o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso gerir de melhor. Eu acho que o polo está num caminho muito bom com a PAB hoje, ela está muito mais madura, então as pessoas estão extremamente maduras e conscientes que vão fazer. Então o calendário é uma consequência dessa melhora que aconteceu. Então isso não é preocupante. Se a gente se preocupa com o conceito e melhorando as nossas situações, elas sendo sérias e sendo organizadas com pessoas sérias, os pequenos defeitos ou grandes defeitos que tem, eles vão ser corrigidos no futuro. Então o mais importante é a gente trabalhar no cerne, na espinha dorsal. O resto são tudo detalhes.
Ah, o calendário está confuso hoje, mas ele não vai estar amanhã, porque as pessoas que estão lá querem o melhor, e eles vão fazer o melhor. Se pessoas sérias pensarem nos outros e não só em si mesmo, tiverem no timão, no comando das organizações, nós vamos ter tudo extremamente organizado. Vai ter falhas? Claro que vai ter, é um aprendizado, mas vai ter muito mais acertos do que erros. Esse é o caminho que nós estamos trilhando agora. Então nós não temos que pensar no produto final, nós temos que olhar para dentro, ver o que nós estamos fazendo de errado, onde nós podemos melhorar, onde nós podemos crescer, e o resto é consequência. O resto vem tudo fácil, desde que a gente cobre primeiro a nós mesmos do que os outros. Porque pôr culpa nos outros é muito fácil. Ah, o calendário desorganizado, tal não sei o que, aquele lá, o juiz não é bom, isso não é bom. É fácil reclamar, mas ninguém olha para dentro e não vê os próprios erros que estão fazendo. A partir do momento que a gente melhorar toda a estrutura, como está caminhando para isso, com certeza todo o resto vai ser muito melhor no futuro, e esse futuro vai ser aqui já no ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. A gente precisa de pessoas que pensem mais nos outros e não em si mesmo, que não sejam vaidosas, e que pensem principalmente nas crianças que não têm acesso aos nossos equipamentos. Que a gente tem, ninguém entende no mundo o Brasil com 210, 225 milhões de habitantes, não tem frio, nós não temos inverno, não temos neve, nós podemos praticar esporte 365 dias por ano e nós não somos competitivos internacionalmente, porque ninguém olha para as crianças que não têm acesso aos equipamentos. E quando tem equipamento, não tem criança, quando tem criança, não tem equipamento. O Brasil tem equipamento pra caramba, tem piscinas de tonelada. O Brasil no salto, por exemplo, nós temos no estado de São Paulo mais piscinas de salto que o Canadá inteiro. O Canadá é uma força do salto. Então a gente não pode reclamar de estrutura, a gente não pode reclamar de nada. Nós temos dinheiro, a confederação nossa tem, o COB tem dinheiro, a Secretaria de Esporte tem dinheiro, nós temos incentivo de lei fiscal, nós precisamos fazer um trabalho melhor. Nós precisamos inserir essas crianças que não têm acesso aos projetos, que têm dinheiro, às estruturas que estão aí. Com isso, nós vamos ter campeonatos fortes, vamos ter crianças fortes, saudáveis, inteligentes, e não podemos separar nada disso da educação. Não anda, o esporte não anda separado da educação. Não existe. Uma criança que não é educada, ele vai ter período curto como atleta e vice-versa. E a educação fica para sempre, o esporte acaba, como eu já falei. Então nós temos que melhorar nós mesmos, parar de reclamar e fazer nosso dever de casa. Porque é muito fácil ficar reclamando, mas ninguém faz nada. Se a gente fizer, faz o seu. Ah, mas eu faço, o outro não faz, não tem problema, faz o seu. Toma conta do seu. Se der certo, o outro vai seguir. O outro vai copiar, vai fazer melhor, porque ele tem outras ideias que você não teve. Aí o que ele fizer melhor, você copia de novo, outro copia, outro faz. Isso monta uma corrente do bem. Então para de reclamar, para de culpar governo, para de culpar clube, instituição. Vamos fazer nosso dever de casa, vamos melhorar nosso ambiente. Melhorando tudo melhora. Sua comunidade vai melhorar, seu mundo vai melhorar, você vai ser respeitado, você vai sentir orgulho daquilo que você tem, e tem que ter humildade para aprender que todo dia você erra e tem que melhorar. São fatos que vão acontecendo naturalmente no seu dia a dia. Como nós temos uma empresa de engenharia, é claro que você aprende com dificuldade, apanhando, reinventando a roda, a ser um gestor. Com erros, com acertos, com defeitos, com qualidades, e tudo aquilo que a gente vai aprendendo na nossa companhia, a gente vai trazendo para a BDA. Como melhorar. Então a BDA, exceto o grupo de dentistas, não tem, ninguém trabalha socialmente, são todos profissionais remunerados, a gente escolhe muito a dedo nossos profissionais, a gente tem um sistema de treinamento, incentiva todos a buscarem, a estudarem. Então a gente tem, para cada curso que o profissional faz, a gente custeia 40% desse custo. Alguns, se são muito caros, a gente custeia 100%. A gente paga a faculdade, os profissionais estão se formando integralmente, até eles se formarem. Então, a gente quer a mente sã e em corpo são. Se você não tem um profissional elaborado, com qualificação, ele não vai ensinar nada para a criança. Ele tem que estar feliz no ambiente onde ele está, ele tem que amar aquilo que ele faz, porque o nosso objetivo é que a criança se sinta bem.
Então, quando entra na arena ou qualquer uma das piscinas que nós temos, o ambiente tem que estar muito limpo, o banheiro tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que estar arrumado, tem que ter horário, tem que ser cuidadoso, a bola tem que estar boa, a piscina tem que estar aquecida. Porque a criança, a hora que ela percebe que é todo esforço para ela de melhor, ela sabe que ela também vai dar o melhor para ela. E quando você tem muita organização, a criança começa a ser organizada, ela se veste melhor, a postura dela fica melhor, a roupa dela fica melhor. Então o ambiente promove toda essa junção e toda essa união. Se você tem um ambiente de bagunça, organização, a criança vai ter a mente bagunçada, o corpo bagunçado, a roupa bagunçada, e todo o procedimento dela e o comportamento dela vai ser bagunçado. Quando você tem rotina, você tem persistência, você tem disciplina, a criança vai ser disciplinada. Disciplina não quer dizer que vai ter que ser rígido demais. Temos as brincadeiras, temos a alegria e adoramos isso. Mas tem horário para brincar, e tem horário para treinar, e tem horário para estudar. E dá para ter todos convivendo pacificamente, em comunhão e harmonia. Isso que faz a nossa grande diferença. Você se sentir bem no lugar que você está e sabendo que tem várias pessoas que estão lá para te proteger, para te respaldar, para te orientar, para estar com você se você está com problema, se você está sem problema. E a gente acompanha a criança desde que sai da casa dela até que volta da casa dela. Como assim, Cláudio? Por exemplo, a criança começa a ir na BDA, não tem condições de auxílio de transporte? Nós fornecemos auxílio de transporte. Ah, não tem condições de almoço? A gente fornece almoço. Ah, não tem condições da janta? A gente fornece janta. A família é muito pobrezinha, não tem condições? Fornecemos cesta básica. Ah, não tem condições de médico? Nós temos médico. Ah, não tem dentista? Nós temos dentista. Tem dificuldade na escola? Nós temos reforço escolar. Ah, eu quero um dia jogar nos Estados Unidos? Ok, nós temos professor de inglês. Porque é fácil para a criança, treina, um dia você vai fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Mas como que eu vou vender isso para a criança se eu não entrego o principal dela, que ele tem que saber o inglês, por exemplo? Eu estou vendendo um sonho que ela não vai poder realizar. Eu vou decepcionar essa criança. Então eu tenho um professor de inglês, um grupo de professores de inglês que estão lá para iniciar a criança na educação. Se um dia ela tiver o sonho realmente de ir para os Estados Unidos, ela tem capacidade de passar no TOEFL. Então ela não vai conseguir nunca. Então você embute os sonhos, mas você obrigatoriamente tem que dar as ferramentas para ela atingir. Senão você vai estar sendo desonesto com a criança. Você vai estar traindo a confiança que ela depositou em você. A gente é sonhador, né? Todo sonhador é um pouco maluco, né? Então, quando nós montamos a BDA, tem muita latinidade. Criança, ginga, que é muito bom, muito importante. Então, nós queríamos trazer um treinador de polo do leste europeu. São pessoas mais técnicas, mais frias, mais eficientes. Aí nós contratamos o Red Hunter em Portugal, ele nos trouxe 3 currículos. E um desses currículos é do Atila Sudar, que é treinador nosso de polo até hoje. Está aqui com a gente até hoje. Ele foi campeão olímpico, campeão mundial, ganhou tudo que disputou, foi eleito em 2000 dos 3 melhores jogadores do século, um fenômeno. Daí, ele não estava atuando, por nossa sorte veio para o Brasil. Ele, obviamente, tudo que ele conquistou, ele tem inserido totalmente no ambiente de polo aquático húngaro, que são os maiores ganhadores mundiais e olímpicos da história. Acho que de 30 Olimpíadas ganharam 15, 20, nem sei quantas. Mais Olimpíadas, ganharam metade das Olimpíadas, não sei o número exato, mas foram os maiores campeões da história. Aí quando veio a Olimpíada para o Brasil, o treinador atual daquele momento na Olimpíada era o Benedetto, que era amigo dele. Ele falou: você veio para o Brasil, faz a climatização aqui em Bauru. E eles vieram para Bauru. Então veio o time masculino e feminino. Aí passaram uma semana, 10 dias treinando nossas dependências antes de ir para a Olimpíada. Foi muito legal. Foi muito bacana. Aí o Jota, que trabalhava na época com a gente na área de Marte, ele pinta com spray, que seria, qual que é o nome? Grafiteiro. Grafitou esquadra da Hungria. Aí todos os jogadores assinaram o nome deles. Então tem vários campeões olímpicos aí, vários. De títulos olímpicos, deve ter uns 10, no mínimo. Só o Benedetto tem 3. Faleceu, infelizmente, de câncer agora esse ano. Aí tem o outro também, que tem 2, 3, que eu não lembro o nome. Tem o Vargas, tem mais um monte. Tem outro que é mais velho, que jogou com o Átila. Tem o Átila, que tem o título olímpico. O outro tem mais não sei quanto. Aí vai até uns 15 títulos, 12 títulos olímpicos aí. Então é legal. Então isso dá motivação para as crianças. É possível atingir, é possível conquistar. E tem uma coisa na BDA que é muito grande, que é muito forte.
o receber. É obrigação receber bem. A gente recebe todos. Então a gente recebemos a seleção húngara, a gente recebe a seleção chilena, peruana nós recebemos meninos do Uruguai. Quem quer treinar aqui com a gente, portas abertas sempre. E vai ser recebido da melhor maneira possível, com acesso a tudo que for possível para nós. A gente sempre pede e se orgulha de receber a seleção brasileira treinando aqui. Portas abertas, fornecemos refeição, médica, fisioterapeuta, tudo que nós temos para todos. A gente ama receber, é fundamental receber, a gente recebe da melhor maneira possível. O que a gente tiver de melhor nós vamos mudar, sem distinção nenhuma. Para mim, tanto faz se é do Flamengo, se é do Nordeste, se é do Sul, se é de São Paulo, se é de Paineiras, são crianças iguais. E todas as crianças são nossas crianças. Se a gente começar a enxergar que não só nossos filhos são nossos filhos, os filhos dos outros também são nossos filhos, nosso mundo vai ser bem melhor, vai ser bem mais suave, vai ser bem mais feliz. É criança? É filho seu também, cuida dele, puxa vida. Não reclama não, ajuda. Uma ajuda sem caridade, né? Porque caridade é uma ajuda, na minha opinião, péssima, né? Dá aquilo que está te sobrando. Tá fazendo frio, dá um cobertor. O brinquedo que não usa. Que é isso? Isso cria revolta. Você tem que cuidar de verdade, alimentando, educando, dando oportunidade da criança melhorar. Senão é melhor não fazer nada. Tem vários. Eu sou meio fanático por polo, né? Então, jogos difíceis a gente assiste de joelho. Literalmente, de joelho, bate a cabeça na parede. São malucos, mas um campeonato que marcou foi o primeiro título brasileiro nosso, que o gol que deu a vantagem, depois ganhamos de 2 ou 3 gols, foi um gol de coberturinha de cobertura do Bruninho, que não está mais com a gente, saiu para poder trabalhar, tal, etc e tal. Esse foi um gol marcante. Teve vários gols, gol do Pedro, de título, gol do Ítalo, teve vários, gol das meninas, muitos gols, mas foi o primeiro campeonato, foi o mais legal, é inesquecível. Teve o campeonato, a gente sempre, todo ano a gente vai para o Aba-Aba, que é um torneio que tem Ilha no Salvatore na Itália, que participam 132 times de 16 países, e nossa melhor colocação foi um 5º lugar. Ficamos entre os 8, né? Aí eu faço a minha conta de saldo de gol, que é a conta minha, coloquei em 5º. Então não tem classificação de 5º ou 8º, mas para mim é 5º, mandei fazer a plaquetinha, coloquei no troféu e acabou. Perdemos para os pênaltis para o time que foi vice-campeão. E o ano passado também a gente foi muito bom. Pegamos em 9º, perdemos do pênalti do time que perdeu para o campeão nos pênaltis. Então a gente está, resumindo, é o campeonato mais difícil que tem de polo aquático do mundo, de base, são crianças menores de 11 anos. Esse 5º lugar também foi legal. Teve o gol do Duzinho do meio da piscina, que a gente criou a TV ABDA, né? Justamente para inserir e contaminar a comunidade como um todo. Então a gente filma todos os jogos, filma e transmite pelo Facebook. Fica legal. Então a gente tem comentarista, tem câmera, a gente comprou umas câmeras legais, a gente faz replay de vez em quando. A gente tenta de uma maneira simples, mas fazer bacana. E todo mundo assiste. E a gente não tira os jogos do ar de jeito, fica eterno, deixa lá. Se a gente perde, ganha, joga mal, não tem problema nenhum. Se outro time vai ver como te joga, não tem problema nenhum. Se a gente erra, uma criança nossa faz feiura, dá um burro na cara do jogador, ele vai ser punido, vai ser repreendido, mas a gente não tira do ar. São ensinamentos que tem que aprender. Uma vez um atleta nosso deu um burro num jogador no Pinheiros. O burro fora d'água é uma atitude muito desleal no polo aquático. O que nós fizemos? Mandamos uma carta de desculpa ao presidente do clube, desculpando, porque não é uma atitude que a ABDA comum, e o atleta ficou suspenso 30 dias das atividades dele. Uma vez uma criança nossa ofendeu um jogador, ela estava na torcida, ofendeu um jogador do outro time jogando contra a gente. Não tem problema nenhum, ofendeu, está filmado, nós filmamos, ficou lá, está lá, não foi legal. A menina escreveu de muito bom tom, menina hoje é uma fofa, sempre foi um erro momentâneo, não tem problema nenhum, corrige, educa. Ela escreveu uma carta de próprio punho, se desculpando com o atleta, eu entreguei pessoalmente para ele, desculpa, não tem problema nenhum, a gente erra sim, bastante, mas a gente assume o erro, a gente olha para dentro, corrige o erro
tenta melhorar e se desculpam e vão evitar o mais possível que isso aconteça. E as crianças compactuam disso. Elas se sentem mal quando erram. Porque elas sabem que o erro dela é erro de todos. O comportamento delas é o comportamento de todos. Se mancha o nome dela, mancha o nome da BDA, e todas as crianças que fazem o máximo para elevar o nome dela e da BDA como um todo da comunidade que ela inseriu. Então isso é, a gente não esconde nada de ninguém. Tudo é às claras. Se tem algum problema de droga, assume, não tem problema nenhum. Vamos resolver. Não tem que esconder, não tem, vamos pôr panos quentes. Não existe isso não. Chama pai, chama mãe, chama assistente social, chama o papa, chama quem for. Nós vamos conversar, não tem problema nenhum. Teve um problema de comportamento na viagem inadequado? Chama pai, chama mãe, conversa, discute, aconteceu isso não é legal. Tá bom, vamos resolver. Vai penalizar, vai suspender? Vamos tomar a atitude que for necessário. A centralização, toda centralização é péssima, né? Se você pensar no polo aquático ser centralizado em 2 grandes cidades e em poucas associações ou clubes, ela é péssima, porque não tem acessibilidade à grande maioria da população. Então você vai ter campeonatos fracos, os campeonatos ficam menos competitivos. Então é fundamental que seja mais distribuído. O polo aquático, sim. Para crescer, nós temos que ter equipe no Nordeste, no Sul, no Norte. E seriam lugares onde seriam muito mais fácil, porque não precisa de aquecimento elétrico. Porque as piscinas têm que ser aquecidas. No São Paulo sempre e no Rio 2, 3 meses por ano tem que aquecer. No Nordeste você não tem. É raigado, é calor pra caramba. Então você tem uma economia monstruosa. E nas cidades que são frente mar, que nós temos uma costa marítima monstruosa, a criança já nasce nadando. Então ela tem uma facilidade para o polo aquático infindável. Então vai do trabalho da gente, das confederações, agora através da PAB, distribuir e incentivar os outros estados a terem o esporte. Para isso precisa de parceria público-privada. O que é meu entender de parceria público-privada? O estado entra com a estrutura, com a piscina, tratamento, segurança, aquecimento se precisa, e as instituições privadas entram com a parte técnica. Professor, ensinamento, disputar campeonato. Então, o caro hoje é você manter sua estrutura. O aquecimento, você vai gastar em 2 piscinas, como você viu, 40, 50 mil reais por mês, só de energia. É caro pra caramba. A BDA tem 100 profissionais, a folha de pagamento é custosa, você tem faxineiro, você tem nutricionista, você tem todo o corpo do contorno, que é tão fundamental quanto o corpo técnico. Não adianta uma criança não consegue treinar se a piscina não estiver limpa. Ela não vai se sentir bem se o banheiro não estiver limpo. Um faxineiro é tão importante quanto um treinador, ou mais, porque ele mantém a estrutura organizada. A criança chega com a mente limpa, consegue ser efetiva. Então o polo aquático tem que se abrir, principalmente nos lugares que tem mais facilidade. Que eu enxergo hoje no Nordeste, para mim, teria que ser um polo fantástico de polo aquático. Porque tem tudo para ser. Falta a gente agir mais. E nós temos que agir. Eu acho que a consolidação da PAB hoje, da maneira que está sendo, nós vamos ter muita força para isso acontecer. Nós temos um polo na Paraíba, que é legal. Nós temos em Manaus, tem um polo também de polo aquático, que é legal. Nós temos no Paraná, que é legal. Tem em Brasília. Precisa disseminar, precisa ter mais interação, ter mais integração, trocas, mais conselhos, trazer todo mundo, discutir ideias, conseguir patrocínios e apoios para todas as outras associações que estão por vir. Aí nós vamos conseguir crescer. E principalmente tornar tudo isso acessível às crianças que não têm acesso. Porque o esporte, se você pegar uma criança de alta renda, ele não tem tempo para o esporte. Ele não vai se dedicar. Porque ele tem aula de francês, aula de alemão, aula de mandarim, ele tem 1000 atividades, 1000 viagens, a escola é integral, ele não vai conseguir dedicar, a não ser por um período muito curto. Então, não é dessa criança que o esporte vai viver, raríssimas exceções. A criança vai sobreviver, o esporte vai viver das crianças que não têm acesso aos equipamentos. E é nossa obrigação. A gente não vive sem elas e elas não vivem sem nós. Então, o esporte é uma ferramenta fundamental de inserção social, desde que é associado à educação,
para a sobrevivência do esporte, bem como das crianças. Senão nós não vamos para lugar nenhum. E você muda sim gerações, e muda muito rápido. Se você pegar as crianças nossas no começo, há 10 anos atrás, como elas são hoje, a diferença é simplesmente brutal, de comprometimento, de educação, de linguajar, de postura, de relacionamento, de todos os aspectos. Como elas enfrentam o problema, como elas reagem, hoje sem violência, hoje sabem enfrentar o problema de uma maneira equilibrada. Tem exceção? Claro que tem. Trabalho com 7.500 crianças. Como vocês fazem? Vocês pulam? Nós educamos. Tem uma passagem na DPM, que é a Associação Desportiva Polícia Militar. Nós é uma associação com a Polícia Militar que tem um bairro em Bauru que eles não conseguiam uma penetração, que era muito violento. Então foi assim, nós usamos a DPM, que é a Associação do Polícia Militar, que tem uma piscina de 25 metros com a base muito boa. Lavamos, passamos, aquecemos, melhoramos, colocamos todo, arrumamos, pintamos. Um brinco, tá um brinco. Aí nós inserimos todas as crianças desses bairros, principalmente do Fernando Mirim, que é um bairro mais violento, para dentro da DPM. Primeiro semestre foi um caos. Ligou o coordenador, claro, estão roubando tudo, tem que pôr cadeado, não, tem que trancar. Eu falei, não vamos pôr cadeado nenhum, não vamos trancar nada, nós vamos educar. Nós vamos ensinar. O que nós temos? Palestra para as crianças. Ó, você pegar alguma coisa que não é sua, é roubo. Tem criança que não sabia que era roubo, que não aprendeu isso em casa. Fizemos uma palestra, educamos, ó, isso aqui, você não precisa roubar, é seu, é fruta. Você quer levar 10? Leva 20. Leva quantos você quiser. Ah, maiô, você não tem? Tá aqui o maiô. Pede, não precisa roubar. O que você precisa? Ah, você quer uma camiseta, quer um uniforme? Tá aqui, pede. É de vocês. Você vai roubar aquilo que é seu? Vai destruir aquilo que é seu? Para quê? É seu, você que vai usar. Isso aqui é tudo seu, não é meu. É para vocês. O que aconteceu? Não sobe mais nada. Ninguém rouba mais nada. Se você deixar o seu celular na arena, hoje, amanhã, ele vai estar com o guarda. Ó, perdeu o celular aqui, está aqui. Demora, é cultural, você tem que ensinar. Com respeito, respeitando. Não só punir. Tem que ter a punição, disciplina, ok. Mas como você vai punir se você não ensinou, se você não educou, se você não mostrou o caminho? Não adianta nada. É enxugar gelo. Agora, se você educa, você ensina, você dá o seu melhor, a criança vai dar o melhor dela também. Senão você não vai para lugar nenhum. Vai jogar gelo, vai jogar gelo. A criança reage, você pula. Reage, você pula. E daí, quem que educou ela? Quem que ensinou? Nós temos criança que o pai matou a mãe no porrete. Como que te faz? Você vai dar bronca? Claro. Mas como? Você tem que dar respaldo. Você tem que estar junto. Se uma criança sobe da BDA, muitas crianças fogem de casa, por exemplo. A mãe na hora aciona a BDA, a gente aciona a polícia. Nós vamos à caça da criança. Aí nós vamos descobrir por que ela fugiu de casa. O que aconteceu? Aí nossa rede social entra, faz inserção social. Se ela está sendo agredida ou não. Qual que é o problema? Ah, quando vocês vão fundo assim, nós temos uma obrigação. Se eu prometo para ela que eu vou cuidar, como que eu não vou cuidar? E para isso nós temos toda a estrutura. Então a criança se sente bem, a comunidade se sente bem, todos se sentem bem. E você colhe os frutos no futuro. Não é difícil. Se você pensar hoje, a BDA, com tudo isso que nós fazemos, com toda essa magnitude toda, cada criança, ela sai menos de R$100 por mês. É ridículo, né? Menos de R$100 por mês. Menos de R$100 por mês. Nós temos filarmônica, a gente compra equipamento, compra o melhor que a gente pode pagar. A gente vai atrás, consegue doação de piano, compra piano por... Tem a USC, tinha uma orquestra filarmônica, tinha 10, 12 pianos, vendeu para nós todos os pianos com um preço simbólico, vários equipamentos, vários instrumentos. Então a gente tem, puta, nossa orquestra filarmônica nossa é legal. Tem sopro, tem corda, tem percussão, tem piano de cauda, piano elétrico, eletrônico, tudo que você imagina tem. Aí como vocês fazem? A gente cota, compra importado, busca importadora, pega o mais barato, de melhor qualidade, o equipamento é da criança, a gente dá para ela, é dela, ela leva para casa, cuida como se fosse dela e é dela, é para ela, não é para mim. Nada é para mim, para ele, para você, para os treinadores, tudo é das crianças, tem que deixar isso claro. É deles.
Eles têm que cuidar, eles que vão ter o resultado. A hora que você abrir para todo mundo vai querer jogar polo, todo mundo vai querer ser esportista. Não para pôr uma medalha no peito, sim, que é um baita do motivador. É um baita do motivador. A gente faz nossos campeonatos internos, tem criança que faz a semana inteira na escola com a medalhinha no peito. É uma conquista dela, nunca conquistou nada. É um baita motivo de orgulho. Eu sou capaz, eu consigo qualquer coisa, eu posso, eu acredito. Porque se eu me dedicar, eu posso. Aí você tem autoestima, você não tem revolta. Porque as crianças reagem com violência quando elas têm baixa estima, quando elas não têm sonho, quando elas não têm acesso a nada. Se você cria essa habilidade, você cria todos esses fundamentos, você consegue resultado e muito rápido. Muito rápido. É só querer fazer. Dinheiro o Brasil tem de sobra. O esporte e a educação. Falta o comprometimento das pessoas que tocam o processo. Mas não adianta a gente ficar reclamando. Cada um tem que fazer o seu. Eu faço o meu, ele faz o dele, você faz o seu como jornalista, que é um belíssimo trabalho. E obrigação. Obrigação vender esse sonho das pessoas que querem um Brasil melhor. Porque a imprensa destrutiva cansa. A imprensa construtiva é mais difícil. Tem que elaborar, tem que fazer o dever de casa, tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo. E nós temos que ter imprensa construtiva. O Brasil precisa de construção. Criticamos alguns ou outros ou todos, não importa quem, mas vamos construir melhor nosso país. Porque o brasileiro é muito bom e ele merece. Nossas crianças são fantásticas, elas merecem essa construção. E nós vamos construir nosso país melhor. Em todos os aspectos, em todos os profissionais. Aprender a ler, obviamente, na escola, como chamava aquele método Montessori, que lia, esqueci lá, O Caminho Suave, e minha mãe, né? Minha mãe, que independente de ser professora, a gente só via ela à noite às vezes, a gente não dormia cedo, não via, mas ela que fazia nossos trabalhos, ela que nos ajudava a estudar. Minha mãe foi muito presente, muito educadora, muito rígida, e tudo que nós somos é graças a ela. Todos os ensinamentos que ela nos deu. Ser honesto, ser trabalhador. Tanto eu e meu irmão sempre trabalhamos desde pequenininho, ajudando a carregar a sacola na feira, trabalhando de cobrança na empresa que meu pai tinha, vendendo papagaio, fazendo pipa, vendendo na rua. A gente sempre trabalhou. Minha mãe nunca aceitou criança dormindo depois das 8, 9 horas da manhã, mesmo nas férias. Está de férias, não está, acorda cedo, vai fazer alguma coisa. Esses são ensinamentos que viraram a vida toda e formaram o que nós somos.